O tema da nossa mensagem foi Renascendo em Cristo. Quero fazer um pequeno resumo daquilo que nós ministramos a semana retrasada. Quantas áreas da nossa vida que talvez por circunstâncias da vida, e aí quando a gente fala circunstâncias, a gente pode abrir aí diversas áreas, diversas fases da vida. Quantas áreas da nossa vida que talvez por alguma razão você deixou de sonhar, talvez morreu na sua vida. E quando a gente olha para essa palavra, renascer, é tornar a dar vida a algo que não tinha vida, ou algo que um dia teve vida e agora não tem mais. E quando nós olhamos para esta conotação de renascer em Cristo, nós trouxemos a linha de raciocínio de áreas em nossas vidas que talvez um dia você estava vivo nela, que você estava sonhando com essa área e por alguma razão morreu. Por alguma razão você deixou de sonhar. E em nome de Jesus, Deus pode renovar, Deus pode ressuscitar esta área hoje na sua vida. Nós usamos o texto de Lucas capítulo 24, é um texto dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Esses 2 discípulos, eu vou fazer um resumo, eu vou ler o texto até onde nós ministramos na outra semana e depois eu continuo dali para frente. Lucas capítulo 24, versículo 13, se você quiser abrir conosco aí, Lucas 24, 13, o pessoal da mídia está atento lá com a gente, beleza? Lucas 24, 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Resumindo, 2 discípulos que caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, mas depois que Jesus morreu, o que eles fizeram? Estavam indo embora. Estavam no caminho de Emaús. Voltando, pulando lá para o versículo 14, eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Versículo 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Vou só fazer um resumo. Eles, depois de 3 dias que Jesus tinha morrido, eles estão indo embora, estão indo a caminho de Emaús. E quando eles estão caminhando, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Fazendo um resumo, esses 2 discípulos deixaram morrer uma esperança na vida deles. Esses 2 discípulos, eles criam, acreditavam, esperavam algo e eles deixaram morrer. E o texto diz que eles estavam indo embora no caminho de Emaús. E a ênfase que eu quero dar nesse texto, nesse pedaço: o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Deixa eu te dizer algo, talvez você pode ter deixado de sonhar com alguma coisa, com algo, situações, projetos, sonhos, e olhando para Jesus que nos ama, o próprio Jesus começou a caminhar. De quem foi o interesse de estar com quem? O próprio Jesus. Os 2 discípulos desistiram de Jesus, sim? Mas Jesus não desistiu deles. Jesus estava junto, caminhando com eles. Se você talvez desistiu de um sonho, Jesus quer ressuscitar o seu sonho. Renascendo em Cristo. No versículo 16, mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem a Jesus. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. 18. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Deixa eu só parar aqui.
estavam indo a caminho de Emaús, os dois discípulos caminhando, conversando entre eles, o que tinha acontecido nos últimos dias. Jesus se aproxima, começa a caminhar, e Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? E ele responde: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém nesses últimos dias? No versículo 19, o que foi? Perguntou Jesus. O que aconteceu lá? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Olha que interessante, Jesus não permitiu que eles vissem que era Jesus. Jesus agindo na vida deles, Jesus caminhando com eles, mas o próprio Jesus fez com que eles não reconhecessem o próprio Jesus. E eu ouso dizer que às vezes Deus pode fazer isso, estar agindo em nossas vidas e não deixar a gente perceber que Ele está agindo. E quando a gente percebe, a gente toma aquele susto: meu Jesus, não é assim? A gente olha e fala: por que eu não vi antes? Esses discípulos não viram, não perceberam. Eles estavam caminhando com Jesus, e quando eles fazem, aquela expressão: o Senhor é o único peregrino em Israel que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Não, o que foi que aconteceu? É até meio irônico da parte de Jesus. No versículo 20, e é daqui para frente que nós vamos dar ênfase hoje, que essa parte que eu fiz foi da semana retrasada. No versículo 20, depois desse diálogo, os discípulos começam a dizer para Jesus o que aconteceu nos últimos dias. Que Jesus não sabia de nada, Não sei, o que aconteceu? Aí eles respondem, versículo 20: o chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora vejam, queridos, eles estão contando o que aconteceu, preste atenção nisso. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes. Aqui vem uma questão muito séria, porque quem condenou Jesus foi a classe religiosa. Quem era a classe religiosa? Os sacerdotes. E eles estão dizendo, o chefe dos sacerdotes, ou seja, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, e os nossos líderes, o que eles fizeram? Entregaram Jesus para ser condenado e o crucificaram. Jesus foi crucificado porque quem deveria receber, aceitar a Jesus, reconhecê-lo como Messias, não fez isso. É por isso que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Agora olha que interessante, a realidade não condizia com a verdade bíblica. Por que não? Porque o que eles disseram, o chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram. Eles não estavam atentos para as verdades bíblicas. A semana passada eu dei ênfase nisso e vou repetir hoje. Cuidado, cuidado, cuidado com os falsos testemunhos. Cuidado com as narrativas. Entre a narrativa e a realidade, avalie, analisa, olhe, pesquise, olhe para a realidade. Porque muitas vezes as narrativas, elas vêm com tanta ênfase que acaba sufocando a verdade. E quando eu falo isso, eu falo em todos os aspectos. Cuidado com as narrativas. Porque pode ser que a narrativa, repetida muitas vezes, aliás, alguém disse isso, uma mentira contada muitas vezes, com o tempo se torna. Então olhem só, o chefe e os líderes crucificaram a Jesus, o fizeram para cumprir um propósito, mas a realidade do contexto, porque eles estavam jogando a toalha, como se diz no ditado. A realidade é que o chefe dos sacerdotes, os líderes, estavam cumprindo exatamente o que estava profetizado sobre Jesus. Mas eles estavam pegos na narrativa. Eles não estavam pegos a fatos, a realidade. Por isso que eu disse, cuidado com as narrativas.
Nunca olhe em um único ângulo. Nunca olhe por uma única ótica. Eles estavam avaliando em uma única ótica. A verdade nem sempre está na ótica que nós vemos. Outro dia eu ministrei aqui de quarta-feira, quando a verdade nos confronta. Qualquer dia eu vou ministrar de domingo. E quem veio de quarta, ouça de novo. Né, Clarice? Amém. É porque a Clarice depois me procurou falando dessa mensagem. Porque muitas vezes, queridos, nós não estamos prontos para receber a verdade. Muitas vezes a verdade pode nos doer. Eu não sei se já aconteceu isso com você. De alguém chegar e apontar, uma expressão de linguagem, tá? De mostrar para você uma verdade, você não gostar dessa verdade, e lá no fundo você ficar mal, fala, poxa. Só que lá mais no fundo você sabe que você está errado. Você sabe que aquela verdade você precisava ouvir. Quando a verdade nos confronta, e muitas vezes nós precisamos encarar, enfrentar a verdade, mas na ótica certa. Eles estavam olhando em uma outra ótica. Nós esperávamos que ele seria, nós esperávamos que ele fosse, mas morreu faz 3 dias. Eles estavam olhando para as narrativas, mas qual era o fato? Jesus tinha dito, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles esqueceram do fato, ficaram com as narrativas. Versículo 21. A nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu vou fazer hoje. Fala assim comigo, 3 dias. Só 3 dias. Olha que interessante isso, queridos. Esses discípulos, eles dizem assim, a nossa esperança, se era uma esperança, porque não tem mais. A nossa esperança era que fosse ele quem iria nos libertar. Só contextualizando, queridos, Israel, nesse tempo aqui, Israel estava disperso. Quando você estuda a história de Israel, o pessoal do IFC aí, tudo bem aí? História de Israel terminou essa semana. Quem não fez a prova ainda, você tem até meia-noite de hoje. História de Israel, estudamos sobre isso. O pessoal dos profetas menores também viu essas datas aí. Em 588 antes de Cristo, Israel foi levado cativo. Por causa do pecado, por causa de tantas coisas, foram levados cativos. A profecia era que ficariam 70 anos cativos. Ficaram 70 anos. Depois voltaram. Deus usou um rei chamado Ciro. Esse rei foi usado por Deus para resgatar Israel. Deus resgata Israel. Depois de um tempo, é quando há aquele período interbíblico entre Malaquias e Mateus. 400 anos que Deus ficou em silêncio sem falar com o povo. Às vezes a gente ouve isso, a gente não faz conta. Eu tenho insistido nisso lá na sala do IFC, que a gente precisa olhar na ótica de contas, porque muitas vezes a gente fala de tempo, o que é 400 anos? A gente lê, a gente fala, 400 anos não é nada, irmãos, não é nada. Quantos anos tem a descoberta do Brasil? 526, não é isso? 400 anos Deus ficou em silêncio sem falar com o povo. Só que durante esses 400 anos, a história acontece. O império da época de Ciro, ele cai, levanta outro império, que é o Império Romano. O Império Romano está dominando a terra. Entre esse domínio estava Israel. Israel estava sufocado pelo Império Romano. Eles estavam sufocados, e é quando Israel estava com as antenas ligadas, esperando o Messias. Agora veja, esses discípulos aqui, eles falam isso. A nossa esperança era que fosse ele quem iria nos libertar. Eles estavam na esperança. Qual é a área da sua vida que você está esperando? Ou qual é a área na sua vida que talvez você já perdeu a esperança? Qual é a área? Se você já está começando a entender o texto,
E a esperança deles acabaram por causa da verdade que eles não conseguiram ver. Eles estavam olhando na ótica das narrativas. Já faz 3 dias. Cuidado. A verdade às vezes pode te frustrar. Mas antes uma boa verdade nos frustrando do que uma mentira nos enganando. A verdade pode nos frustrar. A verdade muitas vezes pode doer, mas ela é muito melhor do que a mentira. A verdade com o tempo cura, a mentira com o tempo ela destrói. Cuidado. Uma pessoa sem esperança é um forte candidato para o fracasso. Eu vi uma pesquisa uma vez, se você pesquisar, se você entrevistar as pessoas que estão morando na rua, os mendigos e etc. Se você perguntar para eles, muitos deles já tiveram algo, já tiveram coisa, já tiveram riqueza alguns. Se você procurar, conversar e pesquisar, eles vão dizer algo em comum: perdi as esperanças. Eu não tenho mais esperança. E uma pessoa que não tem mais esperança na vida, ela é um candidato ao fracasso. Por quê? Ela não tem esperança, para ela tanto faz. E é aqui que nós temos que tomar cuidado. Não deixe o inimigo te roubar com informações da alma. Não deixe o inimigo te roubar com informações de outrem que senão a palavra de Deus. Não deixe o inimigo minar a sua mente, minar aquilo que Deus tem para você. Não deixe o inimigo te roubar por causa do que dizem. Vejam o que a Bíblia diz, vejam o que Deus diz. Existem situações na nossa vida que às vezes a gente fala assim: mas do jeito que está a situação, do jeito que está o mundo, do jeito que está o governo, do jeito que está isso, do jeito que está aquilo, não dá mais. E muitas vezes a gente é abalado com as situações. Só que nós temos que nos apegar no que Deus diz, no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz, no que as promessas de Deus nos diz. Esperança. A esperança que eles tinham do libertador. Eles estavam diante do Messias, mas eles não conseguiram enxergar, não conseguiram ver. O que me chama a atenção é eles dizerem: já faz 3 dias. Por isso que eu dei ênfase e falei para você repetir. E é interessante isso, queridos. Se fosse 3 anos, 3 décadas, mas era 3 dias. Aqui vem uma outra coisa que eu quero te levar a pensar. A gente até brincou antes de começar o culto. Às vezes a gente não presta atenção no que foi falado. A gente estava conversando com a turminha aqui, uns irmãos aqui. Não precisa falar que foi você, Rosângela. Eu estava conversando com a sua mãe. Brincadeira, tá? Às vezes, queridos, a informação está aqui, clara para a gente ver, e às vezes a gente não. Jesus sentou com os discípulos, Jesus avisou para eles: é necessário que eu morra, mas também eu vou ressuscitar. A informação foi dada, eles que não prestaram atenção. E aqui com muita liberdade, preste atenção nas informações, preste atenção naquilo que Deus fala, preste atenção naquilo que Deus te disse, preste atenção. E eles, já faz 3 dias, e tem muita gente abrindo mão dos sonhos tão rápido. Jesus tinha dito para eles ficarem em Jerusalém. Os dois aqui, 3 dias foram embora. Agora veja, os maiores exemplos que vemos na Bíblia, levou tempo para se cumprir. Vou só mencionar aqui, a gente poderia pregar outra ocasião sobre esses personagens aqui. Davi, quando ele foi ungido, a primeira vez, ele foi ungido, Deus falou que ele seria levantado como um rei de Israel. Veio a unção veio de Deus? Sim. Agora a pergunta é: ele já saiu no outro dia, bateu no peito, eu sou rei de Israel? Não. Ele voltou a fazer o que ele fazia. Foi lá pastorear as ovelhas do pai dele. Depois veio um segundo momento, uma segunda unção. Entre a primeira unção e a última, entre a primeira unção e a constituição dele no reino, levou 17 anos.
Sabe o que significa isso, queridos? A promessa de Deus para a sua vida, talvez, pode levar 17 anos. A questão é, está disposto a esperar? Porque se você estiver disposto a esperar, eu tenho uma garantia bíblica para você: Deus vai te honrar. Mas se você tentar cortar caminho, cuidado, porque você pode tomar algumas pauladas na cabeça, como se diz. Teve uma outra pessoa que teve que esperar. Teve um camarada na Bíblia, nós ministramos sobre ele um tempo atrás. Esse cara, ele entrou em depressão. Ele foi para uma caverna. Chegou na caverna, ele pediu a morte. E Deus aceitou o pedido dele. Falou: então tá bom, beleza. Só que faz o seguinte: antes de você entregar tudo aí, volta. Você vai ungir 2 reis e você vai ungir um substituto para você. Acho que o Elias olhou: oh, Deus, não podia me levar hoje. E Deus falou: não, calma, você vai voltar, você vai ungir 2 reis, você vai ungir um substituto. Ele volta, ele pega a capa, ele joga a capa dele sobre Eliseu e fala: vem comigo. O Eliseu foi convidado, foi chamado para ser o substituto de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E quando Elias lançou a capa sobre o Eliseu, para o costume da época, o Eliseu me entendeu. Ele está me chamando para ser discípulo dele, para substituir ele. O Eliseu já bateu no peito e falou: agora aqui quem manda sou eu? Não. Entre o chamado de Eliseu até a constituição, só 22 anos. Tudo bem aí, gente? Os 2 discípulos aqui não esperaram 3 dias. Você está disposto a esperar o tempo de Deus? Teve outros 2, eu vou parar neles, porque tem outros. Esses 2 esperou um tempinho também. Eu já preguei sobre eles. E o tema da mensagem que eu prego sobre esses 2 aqui é: Deus honra a decisão. Quem lembra disso aí? Deus honra a decisão. Josué e Caleb. Quanto tempo, gente? Quem lembra aí? 40 anos esperando. Mas Deus honrou a decisão dos 2. Talvez você possa falar: pastor, pelo amor de Deus, tem coisa que era para amanhã. Você está falando de 40 anos. A pergunta é: quanto tempo Deus te prometeu? Pode ser que já passou o tempo de Deus, e pode ser que seja amanhã. E é tão bom quando a gente recebe notícia boa, não é, queridos? Eu ministrei domingo retrasado, não foi isso? Domingo à noite eu ministrei. Segunda-feira de manhã estávamos em casa, recebemos uma ligação. Falei: oh, Deus, que bom, que bênção. Esse testemunho a Luz vai dar depois. E quando a gente olha, fala assim: poxa, que legal. Aí eu ainda falei: eu ministrei ontem e Deus nos trouxe uma resposta hoje. Sabe, muitas vezes, coisas que você está orando, coisas que você está, oh Deus. E aí, vejam, muitas vezes a gente espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos. Teve gente que esperou 40, queridos. Sabe o que significa isso? Deus honra decisão. Deus honra a decisão. E às vezes nós não temos paciência para esperar. E às vezes só falta 1 dia, 2 dias. Aí a gente tenta cortar caminhos, fala: opa, agora vou ter que esperar mais um pouquinho, eu preciso tratar primeiro. Então olha para esses 2 homens, 3 dias, não puderam esperar mais, abandonaram. Não desista do que Deus tem para você. Espere, batalha, creia, continue firme, continua crendo, porque no tempo de Deus, Deus honra. Versículo 22 e 23. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Quando eu olho para esses 2 versículos e olho para esses 2 discípulos, vou vontade de estar lá. Acho que Jesus teve vontade de dar lá em Goiás a gente fala um croque na cabeça. Presta atenção, um cascudo na cabeça dele, não é isso? Olha só, algumas mulheres do nosso contexto, do nosso grupo, nos deixaram espantados. Por quê? Elas foram lá de madrugada, não encontraram o corpo
voltaram dizendo que um anjo falou. Eles tinham tudo para crer, eles tinham tudo para continuar, porque eles tiveram testemunha das mulheres e tiveram testemunha que os anjos disseram para ela que ele estava vivo, que Jesus estava vivo. Observem que eles tinham subsídios para crer. Deus nunca vai deixar de falar. Deus nunca vai deixar de falar. Cuidado, às vezes somos nós que negligenciamos a voz de Deus. Às vezes Deus até falou, mas às vezes nós negligenciamos. Hoje eu comentei com a Lourdes que aí também, acho que na outra semana atrás, eu e o Vanderlei, eu até falei disso, né? Nós fomos em São Paulo, ver o negócio lá do carro, e chegamos lá, um pastor, do nada, um pastor de Deus lá, chegou e começou a conversar, e do nada começou, não, porque Deus manda falar isso. Aí eu falei para ele, nossa, eu lembrei, aquilo que Deus falou tem a ver com algumas coisas que Deus está fazendo. Sabe quando você olha e fala assim, poxa, é verdade. Aí eu lembrei, falei, nossa. Agora veja, queridos, Deus sempre vai falar. Cuidado para você não estar de ouvidos fechados, tapados, porque muitas vezes Deus até falou, você que não creu, você que não pegou a bênção, você que não pegou a informação. Muitas vezes Deus fala, mostra, mas nós fechamos os nossos olhos. Muitas vezes não aceitamos o que Deus fala por causa do que o inimigo consegue minar em nossas mentes. Não dá mais, não tem jeito, já faz 3 dias, já faz 3 anos, já faz... Não dá mais. Não tem, queridos, creia no que Deus falou. Creia no que Deus prometeu. Outra coisa que a gente pode ver, muito corriqueira muitas vezes, é que eles não viram Jesus. Eles disseram que as mulheres foram até o túmulo e não viram Jesus. E mesmo assim eles não creram. E aí cuidado, que muitas vezes a gente precisa de algo palpável, não é isso? Deus falou. Mas como Deus falou? Não, Deus falou, o pregador lá estava ministrando e o Espírito Santo falou ao meu coração. Ah, mas não teve um rebuliço, não teve um negócio, não teve ninguém gritando. Não, foi aqui no meu coração. Mas tem muita gente que quer algo palpável. Se não acontecer algo sobrenatural, Deus não falou. Como é a voz do Espírito Santo? Eu gosto disso, querido, sabe por quê? Porque às vezes a voz do Espírito Santo, ela acontece em nossos corações, às vezes quando estamos no silêncio. Uma das maiores respostas que eu já tive de Deus, eu não sei se a gente já contou isso aqui, foi quando nós estávamos orando se viríamos ou não para Shalom. Lembra disso? Aí talvez você possa falar, pastor, mas se orou para vir, ou se oramos? Claro, era uma decisão. A gente teria que mexer na nossa estrutura familiar e tudo mais, e a Sofia era pequenininha, toda aquela questão. E nós dois, eu e a minha esposa, nós nos propusemos a orar e a jejuar por 40 dias, para Deus falar com a gente. Mulheres, preste atenção nisso. Nós começamos a orar. 15 dias depois que nós começamos a orar, Deus falou com ela. O que ela fez? Silêncio. Mais 15 dias foi uma das formas mais sobrenatural de Deus falar comigo. Eu trabalhava numa igreja, era funcionário, não era pastor, era funcionário, serviços gerais. Eu lembro que eu estava no meio da igreja, limpando os bancos. E quando eu estava limpando os bancos, o Espírito Santo falou assim comigo, pensando a respeito da decisão de vir ou não. O Espírito Santo falou assim: fique com a última direção. Eu parei e falei, oh Deus, obrigado pela resposta. Por quê? Para te contextualizar, há um tempo atrás, nós tínhamos ouvido uma mensagem do nosso pastor Lázaro, na época, a respeito disso. Se Deus não falou nada, fique com a última direção, porque Ele já falou. Ou seja, tem uma direção. Entenderam o raciocínio? E qual tinha sido a última direção que Deus tinha nos dado? De ficar, na época, no contexto, ficar na igreja.
Foi quando o Espírito Santo nos deu a resposta: é para ficar, não é para sair. Eu costumo dizer que na época eu tive proposta financeira. Um pastor amigo meu, Sival, vem para cá, a gente acerta um salário, vem para cá para você ser o ministro de música aqui da igreja. E eu falei assim: pastor, eu quero te agradecer pelo convite. Não estou dizendo não, mas estou dizendo, vou orar. Se Deus falar, eu venho. Se não... E ele falou: Sival, agora que eu vou orar para Deus falar. E Deus disse o quê? Fique com a última direção. Na hora, do jeito que eu estava, só enfiei a mão no bolso, peguei o celular e liguei para ela. Amor, Deus acabou de falar comigo sobre a decisão que nós precisamos tomar. Aí ela falou assim: Deus também falou comigo. Aí eu falei assim: mas quando Deus falou com você? Ela falou: faz 15 dias. E por que você não me falou? Mulheres, é aqui que eu quero que você preste atenção. Ela disse assim: o sacerdote é você. Deus precisa falar com você. Porque se eu disser para você o que Deus falou comigo, eu posso influenciar. E eu posso estar enganada. Você é o sacerdote, a voz tem que vir no seu ouvido. Prestou atenção aí, mulheres? Muitas vezes Deus pode até te falar, mas guarda o seu coração e ore para que Deus fale com o seu esposo, para que Deus dê a direção para ele. E quando eu disse para ela, eu falei: nossa, amor, você não podia só falar, Deus já falou comigo? Não. Aí ela disse assim: o que Deus falou com você, queridos? Foi a mesma frase: fique com a última direção. Eu de um lado, lá no serviço, e ela em casa. Nós glorificamos a Deus, porque era a direção de Deus. Estamos aqui hoje. Ouça Deus falar. Busque. Ah, mas eu estou em dúvida. Busca. O que dá a entender é que esses discípulos aqui simplesmente abriram mão. Não buscaram, não oraram, não, simplesmente abriram mão. É por isso que Jesus disse para Tomé, você vai ver isso lá em João, capítulo 20, 29, não tem aí no slide: bem-aventurado é os que não viram e creram. Eles queriam ver Jesus, e não viram lá atrás, desistiram, só que Jesus tinha presente a ele. Não creram nos de casa, quando eles disseram, as mulheres foram lá e não viram, não é isso? Eles não creram nos de casa. Às vezes nós também não estamos crendo nos de casa. Existe um ditado popular que santo de casa não faz milagre. Cuidado com isso, queridos. O mesmo Espírito Santo que usa os de casa que vêm aqui, é o mesmo que está nos que vêm de fora. Cuidado, porque às vezes a gente vem aqui, é o Espírito Santo falando com você, e você pode pensar assim, deixar a narrativa do inimigo. Ah, é porque eles conhecem a minha situação. Ah, a Ieda, o Jance, o pastor, o pessoal de quarta-feira está falando isso, porque conhece minha situação. Cuidado, ore a Deus, porque às vezes, mesmo conhecendo a sua situação, foi o Espírito Santo quem falou. Foi o Espírito Santo quem disse, foi o Espírito Santo quem ministrou ao seu coração. Versículo 25. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Eu não sei se eu coloquei outras versões, olha o que diz. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer no que os profetas disseram. Olha a terceira versão. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. É a Bíblia que está dizendo. É duro? É. Mas Jesus estava confrontando esses dois discípulos que 3 dias tinham desistido. E talvez, não num sentido pejorativo, essa palavra possa ser para você. É dura? É, mas aguente aí, que é o Espírito Santo falando com você. E olha só, queridos, essa aqui, ó nécios. Nécios no original é tolos. Foi Jesus quem falou. Então veja, queridos, é interessante a gente olhar, porque Jesus está confrontando eles.
meditando nessa palavra, a pergunta que eu faço para mim: será que eu também não estou sendo tardio em ouvir a voz de Deus? Será que esse versículo não serve para mim? Se vai, como você é cabeça dura em não ouvir o que os profetas disseram, em não ouvir o que eu já disse, em não ouvir a direção. Será que esse versículo não serve para mim? Será que existe algo em minha vida que Deus já falou e eu ainda não estou aceitando, ou não estou querendo obedecer, ou não estou querendo enfrentar a verdade? Já disse sobre isso. Será? Oh, nécios, como vocês são duros de coração. A ênfase é como vocês são tardios para entender o que os profetas falaram, o que os profetas registraram, escreveram. E ainda tiveram as mulheres que foram lá, viram que o túmulo estava vazio, o anjo falou, chegaram, falaram para eles, e mesmo assim eles não deram crédito. Acho que vocês já ouviram aquela história do rapaz, do cara que estava se afogando, a enchente chegando. Ele foi subindo para casa, para os lugares altos, a água foi subindo, ele subiu para o telhado e ele começou a clamar a Deus: Deus me socorre, Deus me socorre, Deus me socorre. Passou um pouco, veio um bombeiro lá com a canoa: vem, sobe aqui, vem, entra aqui. E ele: não, meu Deus, vai me socorrer. O bombeiro foi embora socorrer outro. Passou um pouco, veio um com jet ski lá: vem aqui, muda aqui, não, meu Deus, vai me socorrer. O cara desistiu, foi para outro, e isso, a água subindo. Quando ele estava quase afogando, veio uma outra canoa lá: vem, sobe aqui, eu te levo, eu te salvo. Não, meu Deus, vai me socorrer. Morreu. Chegou lá no céu: oh Deus, só me deixou morrer? Falou: não, eu mandei o bombeiro, mandei o jet ski, mandei a canoa. Você não quis, está aqui, seja bem-vindo. Tem gente assim. Deus mandou, Deus falou, Deus já disse, mas ele ainda está com o coração duro. A minha oração e desejo é que todos nós estejamos com os nossos corações abertos para ouvir o que Deus está falando, o que Deus está direcionando, o que Deus quer de nós. Versículo 26, 27. Jesus dizendo: pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus a glória. Começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que estavam dele, que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Irmãos, Jesus teve paciência. Começou lá de Moisés, falou dos profetas. Jesus mostra para eles, todo o plano a respeito de Jesus mesmo. Jesus teve paciência com eles. Que a paciência dele continue para com a gente. Se por acaso a gente está precisando da paciência de Deus. Uma aplicação para todos nós: conhecimento. Jesus começou desde Moisés, passando por todos os profetas, anunciou Jesus. Falou a respeito do plano de Deus na vida de Jesus. E se eu precisar falar de Jesus para alguém, se eu não conhecer? Versículos 28 e 29. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia, quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Estratégia de Jesus, né? Jesus chega na aldeia de Emaús. Jesus faz o quê? Oi, valeu, gente, tchau, tchau. Não, fica com a gente aqui, já está tarde já está escurecendo, fica com a gente. Já que vocês estão insistindo, Jesus foi, não é isso? Jesus foi estar com eles. Agora, uma coisa aqui já me chama a atenção, queridos. Eles insistiram com Jesus. Sabe o que isso significa? Mesmo eles ainda não terem percebido que era Jesus, eles queriam a presença de Jesus. Fica conosco. O papo foi tão legal, foi tão bom a nossa conversa aí pelo caminho. O senhor estava falando aí lá de Moisés, dos profetas. Fica com a gente.
Sabe aquele desejo de querer mais, de querer ouvir mais, de querer estar próximo? Fica com a gente aí. Só abrindo um parênteses, ontem a gente fez com os jovens. Falei, bora falar de escatologia. Aí a gente começou a falar, né? O Vitão já está rindo ali. E foi interessante que a gente começou a falar, e vai, pergunta para cá, e pergunta para lá, e não entende isso, não entende aquilo, e vai. Aí passou um pouco, teve uma mãe desesperada, começou a ligar, posso buscar meu filho? Calma, daqui 20 minutos você vem. Brincadeira à parte, mas aonde eu quero chegar? A gente passou quase 2 horas falando das coisas, e no final, pastor, precisa ir embora, precisa fazer de novo, vamos fazer de novo. Sabe o que é isso, queridos? É o desejo de estar falando das coisas de Deus, de estar com quem também está falando das coisas de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, de alguém ir na sua casa, ou de você ir na casa de alguém, e você não vê a hora passar. A conversa foi tão boa, estava tão legal, que de repente você olha e fala, meu Deus, olha a hora. Uma vez aconteceu isso em casa, meu Deus, já é 4 horas da manhã. Sabe, queridos, esses 2 discípulos, eles queriam estar com Jesus. A presença de Jesus foi tão legal que eles queriam. Aí eles falam, já é tarde, Jesus. Pelo que dá a entender, já estava no final da noite. Aliás, no começo da noite. Porque eles falam, a noite está chegando, já é tarde, fica com a gente. Eu falei a semana passada de Jerusalém a Emaús, é mais ou menos de 10 a 11 quilômetros. E naquela época não tinha carro com ar-condicionado, não tinha asfalto, era tudo na perna, era tudo em calçados que na era eram feitos de couro. Não era que nem esses sapatos confortáveis que a gente tem hoje. Eles andaram 11 quilômetros. Final da noite, final do dia, aliás, começando a noite, fica conosco. E Jesus entrou. No versículo 30 diz assim, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Talvez, se fosse comigo e com você, eu não sei qual seria a sua reação. Só que aqui tem um detalhe, toda vez que convidamos Jesus para entrar em nossa casa e sentar à mesa conosco, coisas diferentes acontecem. Eu já falei disso um tempo atrás, e há um tempo atrás também a Ieda pregou sobre isso. Estar à mesa. A mesa é lugar de comunhão, a pastora também já pregou sobre isso. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de tempo com Deus. E eu falei isso uns tempos atrás. Na nossa casa, sentamos para comer, desliga o celular. Porque muitas vezes, e aí eu vou falar de mim, que já aconteceu, e um dia eu chamei as duas, sentamos à mesa, eu falei, eu quero pedir perdão pela minha omissão. Porque a gente senta para comer e às vezes é um celular aqui, o outro ali, o outro lá, não é assim? E aí eu falei, eu quero pedir perdão para vocês, mas a partir de hoje, sentamos para comer, desliga o celular. A gente pode até às vezes, se eu estou sozinho, tudo bem, eu estou sozinho ali, mas sentou qualquer uma das duas, desliga o celular. Nós combinamos isso em casa. Querido, estar à mesa é hora de você ter comunhão, é hora de você conversar, é hora de você falar. E deixa eu te dizer isso, para você que é pai, você que é mãe, ensine isso para os teus filhos. Porque infelizmente, tem muitos filhos que estão crescendo juntos com os pais, mas os pais estão ausentes. E quando eu falo ausente, não é a presença física, é a presença de comunhão, a presença de estar na mesa. Faça isso. Combine isso, converse com seus filhos, estabeleça padrões. Ah, mas o filho vai chorar. Queridos, antes de chorar agora, do que você chorar depois. Estabeleça padrões. Senta, conversa, explica. Eu me lembro que quando eu fiz isso, nenhuma das duas reclamaram, pelo contrário, abriu o sorriso. E até hoje em casa é assim. Um tempo atrás nós estávamos com uma família, e quando a gente sentou para comer, aquela família, todo mundo no celular. E a gente conversando e a família no celular. A gente conversando e a família no celular. A gente olhou um para o outro,
não pegamos o celular, a gente comeu. A gente ficou nós três. E a outra família lá com o celular na mão. De vez em quando então, porque não sei o que, não sei o que. Quem já aconteceu isso com você? É legal? Quando Jesus está à mesa, queridos, coisas acontecem. Jesus sentou à mesa com eles. Jesus partiu o pão, deu graças. Você percebe que você percebe que até aqui eles não se tocaram. Talvez eu e você teríamos perguntado: você também é crente? Sim ou não? Talvez a hora que Jesus pegou o pão, deu graças, partiu, orou e tal, talvez eu e você você também é crente. Não é assim que a gente faz? Depois Jesus partiu, deu a eles. Cuidado, Jesus pode estar à mesa e você não está vendo Ele. Cuidado, Jesus pode estar à mesa e você não está percebendo. Jesus pode estar sentado à mesa com você, mas você de repente está no celular. Cuidado. Não lembro se eu já contei isso, mas uns tempos atrás, foi na pandemia. A Sofia tinha ido para lá, ficou uns tempos lá e eu fui buscar ela. Lá em Goiás. Eu falei, aqui em Goiás? Lá em Goiás, desculpa aí. Você dá vontade de ir para Goiás. E eu me lembro que eu fui buscar ela, eu fui sozinho. E quando eu peguei o carro, quando eu saindo da cidade, eu fiz uma oração em voz alta. Falei, Deus, me abençoe nessa viagem, me guarda de todo mal, de todo perigo, de todo mau motorista, que tem muitos aí. Falei, me guarda, me livra. E eu falei, Espírito Santo, senta comigo aqui, vamos conversando. E foi tão interessante que aqui, 900 quilômetros, o dia inteiro dentro do carro, sozinho, entre aspas, eu e o Espírito Santo. E foi interessante que durante o caminho teve um momento que o Espírito Santo falou algo comigo de algo da minha infância, para me trazer cura. E eu falei, Deus, obrigado. Sabe, queridos, às vezes a companhia do Espírito Santo com a gente, seja num carro viajando, seja em casa, seja nos seus afazeres, isso eu falo para mim também, que o Espírito Santo possa estar presente. No versículo 31, depois que Jesus partiu o pão, orou e deu graças, aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu. O que você fez quando Jesus se revelou a você? Qual foi a sua reação? A hora que você entendeu que Jesus falou com você, a hora que você entendeu que Jesus está com você, qual foi a sua reação? O que você vai fazer quando Jesus se revelar algo específico a você? O que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Porque, queridos, como eu disse, às vezes Deus fala com a gente de forma sobrenatural, sozinho. Às vezes Deus traz respostas, às vezes Deus nos surpreende de situações e a gente vai falar, oh Deus, qual vai ser a sua reação? Olha a reação deles, versículo 32, e disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando Ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Esse é um texto que quase todas as vezes que eu leio, eu me emociono com ele, porque não ardia em nossos corações, e a pergunta é, qual foi a última vez que a palavra de Deus ardeu no seu coração? Qual foi a última vez que você lendo a palavra, e ela ardeu em seu coração? Olha a reação deles, porventura não ardia em nós, o nosso coração? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu pela palavra de Deus? Se faz muito tempo que o seu coração não arde, é porque Deus não fala ou porque você não busca? Responda aí, e não precisa falar para mim. Vou repetir, se faz muito tempo que o seu coração não arde,
É porque Deus não fala ou porque você não busca? Se você me disser que é porque Deus não fala, eu vou te perguntar: qual foi a última vez que você leu a Bíblia, que você orou, que você tirou um tempo de adoração? Qual foi a última vez que você abriu o seu coração para Deus? Deus está sempre falando. E se você disser que é porque você não busca, vou te convidar, junte-se a nós. Amém? Junte-se a nós. A última célula que nós tivemos, a semana retrasada, na casa do Alessandro, teve um momento que eu olhei e falei assim: o que é que os vizinhos vão pensar? Num tom de brincadeira, eu falei: não quero nem saber, o Alessandro que é o vizinho deles. Foi no meu pensamento. Você tem testemunho? Então segura aí para você vir aqui contar. Aí, queridos, o que nós fizemos? A gente combinou: vamos fazer uma célula diferente? Bora. O que nós vamos fazer? Bora cantar. Aí o Jansen levou a caixa, eu levei outra caixa, levou o microfone, juntou nós lá, eu, o Jansen, o Denis, o pessoal que estava na célula lá. E o que nós fizemos? Bora cantar. Queridos, foi um tempo tão gostoso, de oração, de louvor. E aí, irmãos, graças a Deus, a gente abriu, como se diz lá em Goiás, a goela, né? Começamos a cantar e oramos. Quando deu 10 e pouquinho, nós falamos: a gente precisa parar, porque a gente não pode infringir a lei. Aí nós paramos, fomos para a comunhão. Aí desligamos as caixas, mas teve uns que ficou lá ainda brincando com o violão lá. Mas aquele ambiente da presença de Deus. Versículo 33. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. Tem outra versão que diz assim, e imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros. Agora, vamos pensar um pouquinho nisso aqui? Depois que eles ouviram a voz de Jesus, depois que eles entenderam que era Jesus, qual foi a reação deles? Imediatamente. É o que o texto que nós lemos. Aí eu pergunto para você: o que é imediato? O que é imediato, gente? Imediatamente eles se levantaram. A minha impressão é que nem comeram. Não sei se você pensa assim comigo. Que Jesus partiu o pão, orou, os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu, eles olharam um para o outro, não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava a respeito das coisas? E imediatamente levantaram. Eu não sei, mas a impressão que dá, ou pegaram um pedaço de pão e saíram comendo, ou nem comeram, não sei. Imediatamente voltaram. Agora pensa comigo, eles tinham andado 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, não é isso? Aconteceu tudo isso, imediatamente o que eles fizeram? Levantaram e voltaram. Aqui tem algo para a gente aprender. Aqui tem algo que a gente pode olhar, porque talvez se fosse eu e você, provavelmente a gente ia dizer o que um para o outro: bora descansar, amanhã cedinho a gente volta. Sim ou não? Gente, 11 quilômetros andando, chegou lá, já tinha escurecido, ou talvez no finalzinho do dia, imediatamente voltaram. Irmão, sinceramente, talvez, eu estou falando por mim, não sei você, talvez eu ia dizer o seguinte: vai descansar, amanhã cedinho nós volta. Mas não, queridos, imediatamente eles não esperaram. O tempo é hoje, o momento é agora. Eles aceitaram renascer em Cristo. Eles aceitaram ressuscitar em algo que eles tinham deixado morrer, lembram? Eles aceitaram: eu vou ressurgir. A minha esperança tinha acabado, mas ela foi renovada. Eu vou voltar agora. E eles voltaram para onde estavam os outros discípulos. Eles não pensaram, eles não foram orar, pedir resposta. Será que é, irmãos, aqui também, aqui entre nós, se dessa vez eles endurecem o coração? Deus usou as mulheres, o anjo falou, teve testemunha, Jesus falou pelo caminho. Agora Jesus abre os olhos, se eles também não voltam, e acho que Deus fala assim: então deixa para lá, porque não é possível. Mas o que eu quero que você entenda, queridos, eles voltaram.
e testemunharam o que havia acontecido com eles. Testemunhe aquilo que Deus fez na vida de vocês. Testemunhe. Hoje de manhã o Vanderlei e a Ieda deram um testemunho da conversão deles. Dá um pouco da vida deles. E como edifica a gente, porque às vezes a gente olha, a gente fala assim, nossa, que legal, né? A Ieda até falou sobre isso, ou foi o Vanderlei, já não sei qual dos dois. Às vezes a gente já fala, nossa, que carro legal que o irmão tem, olha que casa legal que o irmão tem. Mas você sabe o que ele passou para chegar nesse carro, nessa casa, nessa situação? Você sabe o que ele passou? E aqui, queridos, é uma questão, muitas vezes nós não estamos olhando para as verdades, estamos olhando para as narrativas. Eles voltaram imediatamente, versículo 34, e os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão, porque quando eles chegam onde os apóstolos estavam, e eles contam a história deles, os apóstolos falam, sim, ele ressuscitou, e ele apareceu também para Simão. Olha que interessante, olha a surpresa deles, os apóstolos estavam testemunhando também, Pedro também tinha visto, Simão também tinha visto, então eles olham e falam assim, nossa, então não foi só com a gente. Eles tiveram que decidir se iriam continuar abrindo mão ou não, ou se voltariam ou não, para que eles pudessem ver os milagres. Se eles não decidem voltar, eles não teriam vivenciado os milagres. Eles aceitaram, imediatamente eles voltaram para viver os milagres. Versículo 35, então os dois discípulos contaram o que havia acontecido na estrada, e como tinham reconhecido o Senhor, quando ele havia partido o pão. Aqui que eles se entregam, eles aceitam, e eles vêm, e de fato, eles aceitam o desafio de renascer em Cristo. Para encerrar, versículo 36 em diante, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Tem uma versão que fala fantasma. E eles lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tens aqui alguma coisa para comer? Quando você vê o resto aqui, queridos, é eles tendo a confirmação de que era Jesus. Esses dois discípulos, por um momento, perderam as esperanças. Por um momento, acharam que tudo tinha acabado. O que está acontecendo com você? Quais áreas da sua vida talvez você pode achar que acabou, que não tem mais jeito? Talvez você tenha vivido isso. Esses dois discípulos passaram por essa fase. Acharam que não dava mais, que não tinha mais jeito, que o Messias não veio, que não era, só que Jesus se encontrou com eles. E o que eu tenho para te dizer, Jesus também está aqui para se encontrar com você. Talvez áreas da sua vida que você olha, eu não tenho mais esperança, acabou, não tem mais jeito, mas Jesus pode dizer para você, estou aqui, o que eu posso fazer por você?